Senhor nosso Deus e Pai, muito bom dia e muito obrigado pelas tuas bênçãos. Ao começar mais um dia, vimos a tua presença em nome de Jesus para pedir a tua inspiração, que o teu Santo Espírito nos inspire para falar e para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Bom, ontem nós falamos sobre o plano. E uma das coisas que nós explicarmos e que eu gostaria de repetir é sobre a estrutura satânica de controlo do mundo. Satanás tem uma forma e, como vimos ontem, ele deseja chegar a um resultado. E esse resultado é a nova ordem mundial. Então nós vimos que ele está a funcionar em duas vertentes: o lado religioso e o lado sociopolítico. No lado religioso, temos o que se passa, que é o seguinte. Eu vou mostrar algumas imagens também daquilo que falámos ontem. Nós temos alguns aspectos a considerar. Temos, por exemplo, aqui uma imagem do Papa beijando o Corão. O Corão é um livro que diz que Jesus não é filho de Deus. Eu vou mostrar-vos aqui uma citação do Corão. Eles dizem que Jesus não só não é filho de Deus, como não morreu pela humanidade, porque era uma vergonha muito grande e Deus o libertou, e quem os judeus mataram foi um sósia. Cristo está no livro Vide 19:5. Depois tem também, do 75 ao 78, fala sobre essa questão. Cristo não é sequer o Filho de Deus, mas é apenas um apóstolo como muitos outros. Como Uzair, o profeta dos judeus, eles vão citando vários. Na teoria Nova Era, nós vamos, como eu disse, eu vou ter que pular entre apresentações e apresentações, porque nós não vamos vê-las na íntegra, mas na teoria Nova Era, nós vamos encontrar a colocação de Cristo em relação aos outros profetas. Ou seja, vemos que os muçulmanos estão, no fundo, tendo a mesma teoria do movimento Nova Era. Ou das religiões orientais. As religiões orientais têm a mesma filosofia. Temos Moisés, Krishna. O movimento Hare Krishna define Hare Krishna como sendo o príncipe dos demónios, a serpente da eternidade, o Deus da destruição. Então, Krishna é o próprio Satanás. Então, temos aqui na estrutura colocado o próprio Satanás. Zoroastro, sabemos que está totalmente relacionado também com questões satânicas. Buda nos aponta a reencarnação e tudo mais. Aí colocam Cristos, que no caso, o Cristo que eles estão a falar é uma transformação da imagem de Jesus Cristo num Cristo cósmico, que é um Cristo universal, que todas as religiões estão a aguardar. Os muçulmanos o aguardam como sendo um enviado de Alá. Os budistas aguardam como sendo uma reencarnação de Buda. Por exemplo, o próprio Dalai Lama se afirma como uma reencarnação de uma criança e estão à espera da próxima encarnação de Buda e de todos os movimentos assim. Depois temos Mohammed, ou seja, dos muçulmanos. Depois temos Bab. Bab quer dizer portal. Babel quer dizer portal a Deus. El, Deus. Bab, portal. Então é um outro caminho para Deus. E no fundo todos estes, todos os grandes líderes, os gurus do hinduísmo e das religiões orientais e do movimento Nova Era, que é muito inspirado no Cristo cósmico e nas religiões orientais, os nomes deles começam todos por Bab. Ou têm todos Bab. Este é Bahá'u'lláh Bab. E entramos num campo de vários outros. O que interessa reter aqui é o seguinte. Primeiro, que Jesus, para haver um ecumenismo, Jesus tem que ser rebaixado. Ele não pode estar ao nível dos outros. Então ele tem que ser rebaixado. Em breve, as Nações Unidas estão a preparar documentos e nós, como cristãos, não poderemos considerar Cristo mais importante que os profetas das outras religiões. Porque isso será arrogância e será chamado de fundamentalismo religioso. Dizer que o meu Deus é mais importante que o Deus dos outros. Então eu vou ter que considerar que o meu Deus
é tão importante quanto o Deus dos outros. Isso é um problema, porque se Jesus é realmente o Filho de Deus, estamos a rebaixar o Filho de Deus ao nível dos outros. Ou estamos a fazer com que os outros sejam deuses, que é sempre a doutrina de Satanás. Segundo aspecto a reter aqui, as crianças irão para as escolas, começarão a ir mais cedo. No Luxemburgo já começam, por exemplo, a ir aos 4 anos, escolaridade obrigatória. No Brasil, se bem se lembram, foi reduzida a entrada para a escola recentemente e a coisa vai ficar pior. E elas serão obrigadas a aprender nas escolas orações de todos os credos, para que aprendam a considerar que todas as crenças são importantes e que todas chegam a Deus. Outra coisa que eu gostaria que retivéssemos aqui são os símbolos. Porque nós vamos ver toda a questão da simbologia e como ela nos fala muito acerca de Satanás. Nos fala de Satanás no seu domínio religioso, desde o paganismo até o mundo atual religioso, os símbolos são os mesmos. E nos fala também do controle de Satanás pelo outro lado. Então temos aqui, por exemplo, a estrela de Davi. A estrela de Davi só começou a ser utilizada fortemente a partir da maçonaria. Ela é um símbolo maçom. Não encontramos esta estrela de Davi, senão principalmente trazida pela maçonaria. A cruz de Cristo, que é um símbolo forte do catolicismo, e o cristianismo tem adotado, mas que tem um grande simbolismo no mundo oculto, especialmente quando é invertida. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Este símbolo, a estrela com a lua, que é um símbolo utilizado pelo Islão, ele representa o símbolo de Osíris e Ísis, as divindades egípcias, e que têm paralelos no mundo hindu, na religião muçulmana e em vários lados. Ele representa, a meia-lua representa o ventre materno e é a geração de um filho, Horus. Então, é como se, isto representa, vemos muitas vezes o sol e a lua, o nascimento, o homem e a mulher, o nascimento da vida, a origem da vida, o princípio generativo. Eu estou fazendo uma abordagem bem superficial. Em breve os irmãos terão à disposição, como eu disse, uma série de palestras, são cerca de 36 DVDs, que explicam bem a fundo. Mas o meu objetivo é que tenhamos uma noção e que isso nos ajude a entender porque é que Jesus diz, a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Nós vamos entender como Satanás realmente tem o mundo na sua mão. E por isso é que ele o ofereceu a Jesus. Ele não poderia... Não seria uma tentação se Satanás tivesse a oferecer uma coisa que não lhe pertencesse, que ele não tivesse na mão. Claro que ele roubou, mas está na mão dele agora. Então, temos aqui um símbolo pagão. O pentagrama, que é outro símbolo pagão, muitas vezes utilizado invertido. Invertido representa o lado masculino e obscuro. Quando está para cima representa o lado feminino e luminoso. Vimos que Lúcifer é adorado não só na teoria luciferiana, que é como um anjo de luz, como na teoria satânica, que são os meios ocultos do satanismo. Mas todos vão dar ao mesmo. E nestas religiões encontramos também símbolos como, só para ficarmos situados, símbolos como o yin e yang. Basicamente é assim, esta parte é preta, esta parte é branca. Já estou certo, todos viram. Isto representa o lado luminoso e o lado oscuro. Outra forma de representar isto são quadrados pretos e brancos. O preto representa o lado obscuro e o branco o lado claro. Interessantemente, o xadrez tem quadrados pretos e brancos. E o xadrez representa todo um simbologismo oculto. As cartas também. O jogo de cartas representa toda a teoria do Deus Sol. Eles são 52 cartas por causa das semanas. Tem 4 naipes por causa das 4 estações. E tudo isso está representado com a questão do Deus Sol, que também encontramos aqui o seu símbolo. O culto ao Deus Sol é onde está a grande parte do culto do catolicismo romano. Por isso o Sunday, o dia do Sol. Isso não só, eles aplicam esta situação às vezes à questão de Deus, mas também muitas vezes isto é aplicado ao próprio Satanás, em que se diz que Satanás, nas teorias satânicas, diz que é necessário a coexistência do bem e do mal para se chegar a um equilíbrio.
Então, ele mesmo se considera um anjo de luz. Mas isso também muitas vezes se aplica a essa situação. Que Deus não é todo bom e tem sempre uma ponta de mal para ser equilibrado. E que Satanás não é todo mau, tem uma ponta de bem para ser equilibrado. Só que no satanismo oculto, muitas vezes se inverte as coisas. Quando se fala em Deus, está-se a falar do diabo. E quando se fala em diabo, está-se a falar de Deus. Porque eles consideram que Lúcifer é o bom e que Deus é o mau. Então, vamos encontrar vários problemas. Agora, o que eu queria que entendêssemos é que estas coisas estão representadas em tudo. Os desportos, ao ter atividades esportivas, tudo representa esta situação. Ao colocar a bola num cesto, significa a vitória do Deus Sol sobre as trevas. O Deus Sol representa o diabo e as trevas representam Cristo. Representam a Deus. Ao colocarmos a bola todas as colocações esportivas, ao colocar a bola no golfe, representa que a luz entra no mundo oculto e nas trevas. A luz do Deus Sol. Por isso é que a bola é muito utilizada nos esportes. Nós vamos ver que isto está relacionado com várias atividades. Mas voltando aqui ao que eu estava a explicar. Então, o mundo religioso está à espera. Então, todos estão à espera desse Cristo cósmico. Aqui vemos o Papa encontrando-se com os líderes religiosos. Vamos entender isto. Este foi um encontro em 1999 que reuniu várias religiões. Nós vamos encontrar aqui, por exemplo, xamãs índios. Os xamãs índios, aquilo que fazem é, através das suas danças ritualísticas, fazer baixar os espíritos que eles consideram bons ou maus. E também trabalham neste equilíbrio de espíritos. Vocês vão ver que em todas as outras doutrinas, para além da verdade e dos pilares que nós queremos, que foram cantados ontem, todas estão interligadas e falam exatamente a mesma coisa. É a mesma mentira contada de várias formas diferentes. Também vamos encontrar o Dalai Lama, que acredita em reencarnação. É uma doutrina anticristã. Vamos encontrar, por exemplo, os judeus que acreditam que Cristo não é o Messias. Como é que um homem que representa o cristianismo acha que pode unir-se a pessoas que dizem que Cristo não é o Messias? E ele convidou também os muçulmanos que dizem que Cristo não é Deus. Então vemos que há uma união, e diz a Bíblia claramente que a luz e as trevas não se podem unir. E nós vamos encontrar problemas um pouco mais sérios. Isto é o que a BBC disse acerca do Papa. Abril de 2005. O Papa era o único que podia ser considerado um evangelista mundial. Ele poderia visitar todo o tipo de fé, desde o islamismo ao judaísmo, e preparou o caminho para uma nova ordem mundial religiosa. Isto é sério. Estão dizendo que foi ele o homem que deu esse avanço para uma nova ordem mundial religiosa, que no fundo significa nova era. Só por curiosidade, temos várias situações em que o Papa apela a uma nova ordem mundial. Temos aqui, por exemplo, o San Francisco Chronicle. O Papa apela a uma nova ordem mundial. Em seus discursos de Ano Novo e tudo mais, o Papa apelou também à nova ordem mundial. Aqui a CNN, janeiro de 2004, o Papa apela a uma nova ordem mundial. Agora temos um problema. Aqui na ONU o Papa apela a uma nova ordem mundial. Interessante, essa nova ordem mundial implica um lado político ou religioso. E aqui temos uma fotografia um pouco comprometedora. Temos o Papa, que é do lado religioso, embora seja também uma figura política, e é católico. E temos 3 presidentes protestantes ajoelhados perante aquilo que consideramos ser a besta. É estranho mesmo se não considerarmos todas estas teorias da conspiração, porque o que é que fazem 3 protestantes ajoelhados perante o Papa? Não tem muito a ver. 3 presidentes protestantes. Um comentário do arcebispo Kigley, em 1903, diz o seguinte: quando os Estados Unidos governarem o mundo, a Igreja Católica irá governar o mundo. Interessante que eles mesmos afirmam isso. Vemos aqui o Papa sentado com George Bush vestido de negro, e estão na sala de Loyola. Loyola foi quem criou os jesuítas. Então eles estão a assumir toda essa ligação, a conexão entre as sociedades secretas e tudo mais. Com base na ideia da unidade mundial, da paz, aqui temos, é necessário
uma ordem internacional, o Vaticano a dizer outra vez, vamos encontrar isso refletido em várias coisas. Isto é o cartão de cidadão único europeu. Assim que o meu cartão de identidade caducar, eu vou ter que ter um destes. Se virem na parte de trás, temos uma interessante figura de um bode. Isto é um cartão normal. Do lado correto você não nota, mas se puser de cabeça para baixo, nota-se que é um bode. Vamos encontrar também, interessantemente, que o Papa está a falar as mesmas coisas que o mundo satanista. Este é Aleister Crowley, falámos um pouco sobre ele ontem, vamos falar sobre ele durante esta semana. É o pai do satanismo moderno e o pai do movimento Nova Era. E ele diz que tinha uma missão: preparar a chegada do Megatherion, que seja a grande besta, o 666, o homem da iniquidade. E que para isso ele tinha que preparar a chegada do anticristo com uma revolução, nós vamos falar sobre isso mais em pormenor, e que para isso ele ia causar revoluções na sociedade e que teria que haver uma nova ordem mundial. Não fica meio estranho o Papa, o representante de Deus na Terra, como ele diz, estar a dizer a mesma coisa que os satanistas estão a dizer? Para mim é um pouco confuso. Já se está a misturar com outros que dizem que Jesus não é o Messias, que dizem que Jesus não é filho de Deus, que dizem que recebem espíritos bons e maus. E agora ainda por cima está a dizer as mesmas coisas que os satanistas estão a dizer. Fica um pouco mais confuso quando o próprio presidente americano diz a mesma coisa. Esta é uma grande ideia, uma nova ordem mundial, onde as diversas nações se juntem numa causa comum. Só os Estados Unidos têm tanto a força moral como os meios para apoiar esta revolução. Ou seja, vemos o mesmo discurso. O arcebispo diz que quando os Estados Unidos estiverem no comando, a Igreja Católica estará no comando. A Igreja Católica tem o mesmo discurso das religiões noveristas, o mesmo discurso de todas as religiões pagãs, o mesmo discurso do governo americano, o mesmo discurso do satanismo. Pelo menos estranho é. E me fica mais estranho ainda quando encontramos símbolos, e já vamos entrar um pouco na questão dos símbolos, por todo o lado. Por exemplo, aqui temos a Revolução Francesa, temos o símbolo do triângulo e o símbolo, o triângulo, a pirâmide, por isso é que os egípcios usavam a pirâmide do saber, digamos assim, e o olho que tudo vê, que é o olho do anticristo. A teoria de Hegel, que falámos ontem, o Papa encontrando-se com os líderes, cumprimentos de sociedades secretas, e fica muito estranho encontrar um dos maiores símbolos satânicos na própria cadeira do Papa. Uma cruz invertida. Poderão tentar dizer-nos que é a cruz de Pedro, mas Pedro morreu de cabeça para baixo por considerar que não era digno de usar o mesmo símbolo de Cristo. Então, pegar no símbolo que dizia que ele não era digno e colocá-lo não dá sustentação como desculpa. Nós temos que, por muito que sejamos descendentes de Pedro, como diz o papado, nós representamos a Cristo e não Pedro, não podemos deificar Pedro. Então o símbolo que teria que estar ali seria uma cruz, não uma cruz invertida. Mas fica mais ridículo ainda porque você não precisa falar com muitas pessoas. Qualquer satanista básico, qualquer pessoa que escute heavy metal, sabe que uma cruz invertida é um símbolo satânico. Então, por muito que fosse também representar a cruz de Pedro, seria um pouco irresponsável, imaturo, pegar num símbolo que está tão associado ao satanismo. Mas onde é que eu quero chegar com isto? Bom, estávamos a falar aqui sobre esta situação. Então temos o Papa como o líder que vai unir não só os crentes católicos com os outros crentes de todas as outras religiões que quiserem estar coligados. Ele foi eleito neste encontro. Isto é muito interessante. Neste encontro foram tomadas duas medidas. Acabar com o fundamentalismo que é. Qual é o tipo de fundamentalismo que ataca o mundo? Religioso, mas especificamente qual? Islâmico. Seria normal pensar em acabar. Mas sabem o que é que eles combinaram? Passo 1, acabar com o fundamentalismo cristão. Estranho, não é? Ué, o fundamentalismo islâmico causa tantos problemas. E nós reunimos com todos eles e dizemos, não, o que está causando problemas são os fundamentalistas cristãos que não se querem unir a vocês. Então, o que é que isto está fazendo? Está abrindo portas para que quando houver uma revisão na Constituição americana, as pessoas que não quiserem aceitar o ecumenismo sejam consideradas fundamentalistas cristãos. E todas as religiões estão preocupadas em acabar com o fundamentalismo cristão. O segundo passo foi eleger o Papa como o representante mundial das religiões. O único que consegue ter um consenso.
Isto vai ficar mais sério porque Condoleezza Rice, a vice-secretária norte-americana, ela disse que estamos com um problema de terrorismo. Então os Estados Unidos vão fazer uma nova alteração na Constituição para se protegerem. George Bush colocou o ato patriótico já 2 vezes para alterar a Constituição. 51% dos americanos são evangélicos e aceitam, há mais que isso são evangélicos, mas aceitam que, dizem que os seus líderes religiosos deviam ajudar na nova Constituição. E vamos descobrir que Condoleezza Rice diz que, uma vez que tenhamos uma nova Constituição que protege o nosso país, todas as pessoas ou entidades ou países que não queiram aceitar essa Constituição devem ser considerados fundamentalistas religiosos, terroristas, e o terrorismo está sancionado agora com pena de morte. Fica claro o cenário? Então, o problema do mundo, segundo a unidade das religiões, é o fundamentalismo cristão. Fundamentalismo, segundo o governo americano, deve ser considerado como uma forma de terrorismo, porque vejam os problemas que está a causar. 11 de setembro e torres que vêm abaixo. Então temos que acabar com este tipo de terrorismo. E a pena para este tipo de terrorismo, o fundamentalismo religioso, que no caso cristão é o pior, é a morte. Significa que, com um decreto, o decreto dominical não é uma coisa ingênua, meus amigos. Não vão dizer assim, vamos matar os adventistas. Não é isso. O decreto dominical é um consenso. Todo mundo, as religiões estão todas entrando em consenso. O país está todo entrando em consenso. Temos uma crise económica grande, temos que fazer regras. O país não pode descansar 2 dias por semana quando está em crise. Ele precisa recuperar dessa crise. Então vamos fazer um referendo e escolher apenas um dia de descanso. E qual dia vai ganhar? Com certeza não vai ser o sábado, porque a maioria guarda o domingo. Então quem não quiser aceitar o sábado, ou não vai conseguir emprego, ou é um indivíduo que não tem sentido nacional, porque quando todo o país se une para trabalhar, este indivíduo quer descansar 2 dias. Estão a ver? Quando todo o país votou o domingo, se você disser assim, eu não votei no Lula, então não vou obedecer a nada do que ele disse. O que é que você é? Um traidor da pátria. Se o país todo votar que é o domingo o dia em que as empresas vão fazer pausa, quem não quiser acatar isso é um fora da lei, traidor da pátria. Está tomando medidas antidemocráticas. Estão a ver como tudo fica simples? Uma vez tendo as pessoas unidas numa ideia de paz, de união entre as religiões, de ecumenismo. O ecumenismo implica aceitar o papado e o seu sistema como forma de abordagem religiosa. Significa que as pessoas comuns confessam-se aos padres, os padres aos bispos, os bispos aos arcebispos, os arcebispos aos cardeais e os cardeais ao papa. No lado comum, temos o cidadão comum, que é gerido pelos empresários e os líderes proeminentes da sociedade, que são geridos pelos políticos, que são geridos pelas sociedades secretas, que são geridos na base por estes líderes, mas no topo pelos jesuítas, que são geridos pelo general jesuíta, que é interessantemente chamado de o Papa Negro. Temos um Papa Branco, que é o lado luminoso, que vem pela postura religiosa, e temos um Papa Negro, que é o lado oculto, que vem pela postura de liderança governamental. Então, este, segundo a estrutura católica, tem que se confessar a este, e este diretamente interage com o diabo. Interessante a gente ressaltar que esse sistema de confissão, ele justamente proporciona a estratégia para eles dominarem o mundo, porque é através da confissão que é feita aos bispos, A Igreja Católica teve poder na Idade Média exatamente por causa disso. As pessoas, por uma questão religiosa, pensavam que se eu não me confessar, eu vou ter problemas e vou-me perder. Então elas iam e contavam todos os segredos, desde as tramas às traições ao rei. E o rei gostava muito disso, porque os padres iam e contavam ao rei o que estava a acontecer. Estão aí a preparar uma trama contra você. Então fica fácil ter o povo na mão. Por isso que Loyola achou mais interessante estar dentro da Igreja Católica do que estar com a maçonaria. Exatamente. E não pode assumir-se com a maçonaria, porque aí as bases dos protestantes que vão entrar vão descobrir e não vão querer nada com a Igreja Católica, não é? Bom, mas qual é o nosso objetivo? Nós vamos falar um pouco sobre simbolismo. Vamos entrar aqui em alguns símbolos embutidos. Vamos encontrar símbolos na Igreja Católica. Só por curiosidade, vamos encontrar símbolos também a nível governamental.
A comunidade europeia tem como símbolo 12 estrelas para cima. Só que aqui fizeram um póster para um encontro que diz assim: Europa, muitas línguas, uma só voz. E olhem que símbolo escolheram. Torre de Babel, ou seja, há muitas línguas, mas Deus não conseguiu quebrar a nossa unidade. Temos muitas línguas, mas continuamos com uma só voz. Aí vêm as estrelas voando em perspectiva. E ao voar em perspectiva, elas ficam de cabeça para baixo. Interessantemente, a estrela número 12 ficou por trás da torre, o que faz que tenhamos 11 estrelas. 11. O número do satanismo. Então temos 11 pentagramas invertidos, ou seja, 11 líderes pagãos satanistas. Porque 12 representa as bases da liderança de Cristo, 12 discípulos, 12 tribos, a mulher com 12 diademas, tudo. 11 representa ordem a partir do caos, Ordo ab Chaos. É a filosofia satânica de gestão do mundo. Então temos 11 estrelas. Vimos já que a Europa prepara um cartão de cidadão único e que, creio que já entrou em vigor, porque estava sendo testado em 2007, e que tem o símbolo de um bode, um símbolo satânico. Escolhe os seus simbolismos todos relacionados com questões satânicas. Porque o facto das estrelas do pentagrama estar para cima não tira o seu lado satânico. Nós vamos entender em relação ao pentagrama o seguinte: ele pode estar para cima ou pode estar para baixo. No centro, ele sempre forma um pentágono. Qual é o centro de sociedade, de comando de inteligência dos Estados Unidos? Onde é que acontece as coisas? Oh, interessante, no Pentágono. Agora vamos encontrar algumas coisas mais interessantes ainda. Se olharmos para o símbolo da maçonaria, ele tem um compasso aberto e um esquadro. Às vezes tem um G aqui. G representa o princípio generativo. É a origem da vida. É a mesma coisa que está, diga, irmã. Não, amiga. Nos Estados Unidos já está em vigor há muito tempo. Só está a ser preparado na Europa. Desde o 11 de setembro que esse cartão começou a ser implementado nos Estados Unidos. Então, a ideia, os outros países, claro que vão fazer o que as grandes potências estão fazendo. Se a comunidade europeia tomou esta ideia para controlar o terrorismo. Sabem que o terrorismo é a questão. Nós vamos ver depois como o 11 de setembro está relacionado com isso. E se os Estados Unidos já adotaram isso, porque em 2007 estava sendo testado na Europa, mas nos Estados Unidos já estava em vigor. As novas identidades, já vêm todas nessa forma. E tem toda a sua informação, é um documento único. A sua carteira de motorista vai estar ali, com os seus pontos todos, a sua religião. Bom, agora se encararmos isto, vamos descobrir algo muito interessante, irmãos. Princípio generativo. O princípio da vida é o mesmo, estilizado, da questão do ventre, da meia-lua. Mas também é o mesmo. Se você prolongar o compasso e a régua, você vai obter o quê? Uma estrela. Se eu prolongar aqui as pontas, eu vou obter uma estrela. Um pentagrama. Por outro lado, eu vou encontrar este símbolo desdobrado em tudo o que são as grandes empresas e domínios. Olhe só interessantemente, qual é o símbolo da Citroën? São 2 compassos. Ou seja, o compasso e o esquadro, só que o esquadro ficou para cima. Já vimos que tanto pode estar para cima como para baixo. Qual é o símbolo da Volkswagen? Qual é o símbolo, além de, por exemplo, a maçonaria usa um símbolo como um M. Qual é o símbolo do McDonald's? Estão a ver? São 2 compassos abertos, estilizados, que fazem ao mesmo tempo um N. Dizem que aquilo são batatas fritas, mas eu nunca consegui fazer aquilo com uma batata frita. Você já conseguiu? Então fica meio estranho. Interessantemente, também vamos encontrar estes símbolos. Eles devem ser magos da batata frita, não é? Vamos encontrar estes símbolos na Igreja Católica.
Não só vamos encontrar, por exemplo, o Papa usando a mitra do Papa, representa o deus Dagon, que a Bíblia bem claramente explica quando Sansão encontrou o deus Dagon. Os sacerdotes do deus Dagon utilizavam esta boca de peixe aberto. Dagon é o deus peixe. Aquilo é uma boca de peixe aberto. Aquele manto largo, no deus Dagon, era a cauda do peixe Dagon. Não é? E aqui foi transformado num manto. Escarlate é das cores mais utilizadas no paganismo, embora tenha um simbolismo cristão. Também os egípcios usavam todo este tipo de representações e os assírios usavam esta cruz de Malta, que é uma cruz também com simbolismos das religiões pagãs. O PX, antes de qualquer coisa, acho que seria interessante mostrar o livro Morais e Dogma a falar sobre esta questão. Penso que é aqui que eu tenho, deixa-me só encontrar. Como eu já disse, eu tenho que andar a pular aqui para a frente e para trás. Mas o livro Morais e Dogma, o livro da liderança maçónica, ele nos mostra todo o simbolismo. Daqui a pouco a gente já encontra. Ele tem um código dos símbolos, porque a maçonaria tem explicações públicas e explicações privadas. Aqui está. Então, olhem, vamos encontrar a suástica, por exemplo, é um símbolo que é usado pelos budistas. Ela foi usada também por Hitler. Toda a estrutura de Hitler, as SS foram organizadas por Himmler de acordo com os princípios da ordem jesuíta. As regras, se você vir o voto jesuíta na internet, vai descobrir que o voto jesuíta é muito parecido com as táticas hitlerianas. Temos aqui o PX, que é usado em muitas igrejas, mas que tem também um simbolismo pagão. A estrela de Davi, com simbolismo pagão. Enfim, uma série deles. Então, esses símbolos, interessantemente, vamos encontrá-los também no catolicismo. O PX, este símbolo que está aqui em baixo, também é o princípio generativo. É como se fosse uma representação do homem dentro da mulher. Ou seja, as religiões pagãs, elas idolatravam todo este tipo de coisas, não é? Encontramos nas igrejas, templos aqui, o símbolo maçom. Ou seja, o compasso aberto. Pode ser uma régua, pode ser um compasso. Yin e Yang. Então, isto é na maçaneta de um mosteiro em Darmstadt, na Alemanha. Então temos o Yin e Yang e os símbolos do zodíaco na porta. Ou seja, toda a simbologia pagã é encontrada. Aqui temos, dizem que isto é Davi, mas Davi tocava o quê? Diga, irmã. Não, desculpa. Se alguém for ao batistério em Florença, vai ver dentro do batistério todas as coisas do zodíaco, todos os símbolos do zodíaco. Então. Agora, irmão, desculpa. Sim. Você falou do Dagon, da mitra? A mitra do Papa é... O senhor falou que estava na Bíblia, onde que está? Não, na Bíblia, Sansão, vemos que fala sobre o Deus Dagon. Então, o povo de Israel estava contra o Deus Dagon. Então, alguém que vai buscar a simbologia do Deus Dagon, a mitra da boca aberta que eles usavam, está claramente se colocando contra Deus, porque Dagon fez oposição a Deus e caiu várias vezes, até vimos que Deus várias vezes mostrou o seu poder. Isto aqui não é Davi, porque este é o Deus Pan, que toca a flauta de Pan. Davi tocava a harpa, ele está com uma flauta de Pan. A imagem não se vê muito bem, mas tudo mais. Isto aqui também, em toda a simbologia, isto é o Deus Janus, o Deus das duas cabeças. Vemos também a águia das duas cabeças, todo este simbolismo de dois lados, duas formas de pensamento, o bem e o mal. Aqui temos os dólmenes, os obeliscos, eles representam também o órgão sexual masculino. Isto encontramos em todas as cidades e vemos também em monumentos católicos. Este aqui, caveira e ossos. Lembra-se, falámos ontem dessa sociedade secreta? Temos Jesus sobre a caveira e ossos. Vão dizer que é Jesus vencendo a morte, porque isto é o símbolo de Júpiter também, e é o símbolo de Satanás, é o símbolo dessa sociedade secreta. Olhem aqui, o compasso da maçonaria, a lua do Islão, a cruz de Malta, todos os símbolos que nós vamos encontrar em todos os meios, não é? Aqui a representação, por exemplo, sempre representando os santos em grutas, como fazia o paganismo. Aqui vejam como foi escrito Maria. M da maçonaria, A do triângulo do saber, Ria, uma divindade pagã. Porquê que não escreveu Maria normalmente? Não é estranho?
Isis, Horus e Set. Eles vão dizer que isto tem outro significado, mas isto é a trilogia. A trindade pagã sempre é composta por uma mulher. Por isso é que o paganismo católico tem a Virgem Maria ocupando o lugar do Espírito Santo. Veem que eles quase não falam do Espírito Santo. Os protestantes é tudo com o Espírito Santo. Mas eles é Maria, 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 Maria. Porque Satanás é andrógeno. Ele não é nem homem nem mulher, digamos assim. E então ele pode ser representado tanto de uma forma como outra. E assim ele se inclui na Trindade. Em todas as divindades pagãs vamos ver isso. Mas nós não estamos falando sobre este aspecto. Júpiter é a estátua de Pedro. Ou seja, a estátua de São Pedro. Esta auréola é outro símbolo pagão. Aqui temos, em todas as culturas, as trindades sempre têm uma mulher e têm o mesmo equivalente. Todos os títulos da Virgem Maria são títulos das trindades pagãs. Deusa do mar, deusa das nações, pureza da virgindade, todas essas coisas. Aqui temos Fides, outra filosofia pagã. Vemos que isto é a moeda do Vaticano, Vatiscan, tem todo um simbolismo sobre a serpente das nações, digamos assim. E aqui esta mulher tem a taça da ira das nações na sua mão e o simbolismo do Deus Sol. Isto é a moeda do Vaticano. Então, todos os simbolismos. Aqui os títulos da Virgem Maria, que são os mesmos. Aqui a Virgem Maria sobre as nações, a Torre de Babel. Toda uma série de símbolos. Aqui ela é coroada pelo Pai e pelo Filho. Os anjos estão inclinados sobre ela, não perante o Pai e o Filho. Símbolos maçónicos nas estátuas da Virgem Maria, o compasso e o martelo, que também está no comunismo, a meia foice que faz a meia lua e o martelo que faz o símbolo dos... É interessante, como é muita coincidência, irmãos. Aqui vemos outra vez a mesma questão. Enfim, não vamos entrar em todos, e este que claro é bastante forte, em todos esses aspectos. Queria continuar e agora mostrar-vos como estes símbolos estão na sociedade. Aqui temos, por exemplo, em Washington, toda a cidade de Washington é constituída sob símbolos pagãos. Existem duas ruas centrais que fazem o compasso e elas, se formos prolongá-las, elas formam a tal estrela. A estrela invertida, como eu já disse, representa o lado masculino e para cima representa o lado feminino. Então, se tivermos assim, temos o lado masculino ou oculto e assim temos o lado feminino ou brilhante, digamos assim. A estátua da liberdade, ela tem na cabeça o Deus Sol, o princípio generativo do Deus Sol, aqueles raios que saem. Ela foi oferecida pelos maçons franceses às sociedades secretas americanas. Ela tem na sua mão um fasciae, que é um símbolo do fascismo, um símbolo utilizado pelos ditadores e pelos imperadores romanos, que é o poder todo centralizado na mão de um homem, que é o objetivo da nova ordem mundial. E ela está baseada nos princípios da Revolução Francesa dos direitos humanos. Os direitos humanos vão ser o que vão enquadrar os cristãos nos últimos tempos, porque você não pode sobrepor-se aos outros. Por exemplo, no Canadá você não pode pregar contra o homossexualismo, porque eles têm a liberdade de ser homossexuais e religiosos. Então, você já vai entrar em problemas. Por exemplo, em várias situações, se você quiser que o seu Deus seja mais importante que o dos outros, você vai entrar em problemas, porque você está se suplantando. Isso é contra os direitos humanos. Então, vemos os direitos humanos, eles abrem a porta. Então, quando vemos que parece que o papado recebe uma ferida, foi só uma reorganização de poder. Entramos... O que é que trouxe a Revolução Francesa? O humanismo, o ateísmo, a rejeição da religião, que por outro lado vai criar nas pessoas uma sede de Deus, que vai fazer com que elas agora busquem todo o tipo de religião e uma união religiosa. Todo mundo é espiritual. Satanás tem tudo pensado com esse propósito. Então vemos também o Pentágono, vemos toda uma série de símbolos na cidade de Washington. A própria nota do dólar, ela diz o seguinte: ela tem nova ordem secularum, ou seja, por outras palavras, nova ordem mundial. Tem uma pirâmide com o olho do anticristo. Todo o simbolismo que ela tem está relacionado com os simbolismos secretos, porque quem dominou sempre a sociedade foram as sociedades secretas. O catolicismo o papado governou por muito tempo e toda a Idade Média. Depois surgem as sociedades secretas. Quando surge a Reforma, surge Loyola também, trazendo a maçonaria para chamar os protestantes. Foi uma forma de atacar os protestantes. E começa o mundo a ser governado por sociedades secretas também. E vamos encontrar também na indústria do multimídia todos estes símbolos. Por exemplo, divindades pagãs, mitologia pagã, Pégasus, não é?
Temos aqui o símbolo do pavão, que é um símbolo com várias representações pagãs. Nós não vamos entrar a fundo nestas coisas. Então, a universalidade, vamos ver, por exemplo, outros símbolos mais. Deixa-me encontrar aqui. O esquadro e o compasso, o M da maçonaria, o A do triângulo, a lua do Islão, que, como disse, representa o ventre materno no paganismo, e temos o que é saindo da lua? Uma criança, ou seja, o princípio generativo da vida. Deus Sol e a deusa Lua, pai e mãe, fazem surgir toda a vida na Terra, são a origem da nossa criação. O líder da CNN é considerado como maçom, ele é assumidamente um maçom de 33º grau. Novamente, Fides, o Sol, a taça da ira das nações. Aqui o princípio pagão que vimos, não é? O órgão masculino dentro do feminino, o princípio generativo. No monte, sempre tudo acontecia no monte, não é? Onde se construíam os templos pagãos era no cume dos montes. Roma é a cidade das 7 colinas. Por exemplo, Hollywood significa o bosque sagrado ou a madeira santa. A madeira santa é a madeira de que é feito o pau das bruxas, e o bosque sagrado é onde estão os postes ídolos, nos bosques onde as pessoas iam para a adoração. Interessante. Só existe uma verdade e várias mentiras. Então nós temos que olhar para o mundo e entender o que é que a Bíblia nos quer dizer quando nos diz que o mundo jaz no maligno, e não podemos olhar mais para o mundo com ingenuidade. Estes símbolos, por exemplo, o próprio símbolo da Mitsubishi também é um símbolo com simbologias pagãs. Se vocês forem ver, esta questão é utilizada tremendas vezes, não é? Eu mostrei a Citroën, mostrei o Volkswagen, mas eu poderia pegar em vários outros. Por exemplo, temos a Ram, que tem um carneiro, mas o carneiro, o bode, toda a simbologia, este caprino, é utilizada em várias situações. Então, nós vemos toda uma simbologia por todo lado. Estamos rodeados por isso, amigos. E hoje, por exemplo, tem o antivírus Node. O antivírus Node é uma coisa muito interessante. Eu estive ontem até baixando algumas coisas e encontrei que a empresa tem o simbologismo da cornucópia, que é outra representação do órgão masculino, e depois todas as suas coisas terminam em mon. Então as operações da proteção antivírus, da proteção de bugs e tudo mais são Amon. Amon é um deus que vemos na Bíblia, Amon. Demon, demon quer dizer demónio. Então, e o símbolo deles é um olho de é como se fosse um olho de um dragão. Amigos, agora nós temos duas formas de encarar isso. Eu normalmente não gosto de entrar em palestras sobre isto, porque as pessoas às vezes ficam só querendo descobrir o místico. É só pela curiosidade. Irmão, descobri mais isto, descobri mais. O que é que isso nos interessa? Interessa tirarmos a lição espiritual que Deus quer que tiremos. E essa lição espiritual é a que vamos focar-nos neste momento. O que interessa que nós entendamos é o seguinte. Volto a recapitular. Todas as simbologias dos babilónicos têm semelhança com os assírios. O leão com asas de águia. Não é à toa que Deus põe esses símbolos também. Não é? O leão com asas de águia também é utilizado hoje nas sociedades secretas. Ao longo da história, esses símbolos foram passando. Toda a cultura grega vai ser o berço da nossa cultura ocidental. Significa que a sociedade grega vivia uma série de coisas que os cristãos não comparticipavam. Tal como aconteceu na sociedade romana. Os cristãos não participavam de teatro, das filosofias. Vemos que no berço grego vão nascer grande parte das filosofias pagãs, não é? E os grandes pensadores. Vemos que, interessantemente, os grandes pensadores não são religiosos no sentido cristão da doutrina da verdade. Porquê é que Ellen White tem tantos livros traduzidos, tanta coisa escrita e ninguém fala dela nas faculdades como uma grande pensadora? Não é estranho? Mas aí vamos, de onde é que vêm os grandes pensadores? Do mundo grego, que tem toda a doutrina pagã que Satanás quer propagar. Do pensamento humanista, começam a nascer todos esses novos, Descartes, Sartre, todos esses novos pensamentos. Hegel, grande filósofo, com teorias satânicas. É interessante, os grandes homens do mundo
Nós vamos encontrar, e custa-me dizer isso porque é um dos personagens que eu mais admiro, Leonardo da Vinci, um homem que tinha características muito semelhantes às de Fernando Pessoa. Escrevia com as duas mãos ao mesmo tempo 2 textos diferentes. É interessante. Fernando Pessoa tem os heterónimos que os analistas literários dizem que é impossível encontrar rastros literários de Fernando Pessoa. Quando ele escreve com um heterónimo, parece que é uma outra pessoa a escrever. Porquê? Fernando Pessoa escrevia livros às vezes numa noite. Ele estava sendo psicografado. Ou seja, eram demónios que tomavam conta dele. E vemos que Da Vinci faz a mesma coisa. É o primeiro, traz o símbolo do humanismo, que foi utilizado e adotado pelo humanismo. É o primeiro a pensar em várias coisas da evolução, da ciência. O helicóptero, a primeira pessoa que desenhou o helicóptero foi Leonardo da Vinci. Está muito relacionado com o Código da Vinci, estava relacionado com sociedades secretas. Isaac Newton era maçom do 33º grau. Amigos, o mundo jaz no maligno. E a viagem que nós vamos começar a fazer é entender como ser um cristão nestes dias, optar por Cristo nestes dias, é mais do que vir à igreja, ficar sentado e dizer que guarda o sábado. É um estilo de vida. Significa prescindir da alimentação que o mundo consome, porque ela é toda baseada. Vá a um supermercado. A banca dos sucos saudáveis é pequena e muitos já nem saudáveis são. Mas como é que é a banca dos refrigerantes? Enorme. Diga, irmã. Todas as ofertas, se os irmãos observarem, vão ver, são coisas que nós não podemos comer. Exatamente. Tudo está um preço especial. Você entra num restaurante, você não tem quase opção. Não é? E em qualquer situação que nós queiramos, nós não temos opção. Eu ontem comecei a minha viagem, logo que acabei de pregar, anteontem aliás, e estava cheio de fome. E ainda ia estar várias horas em viagem. E tentei comer alguma coisa, irmãos, e não tinha nada para eu comer. Bom, enquanto você não entende que o queijo é um problema, você tem pão de queijo. Mas uma vez que estas coisas ganham consciência, e você descobre que não é só comer carnes puras ou não, que implica muito mais do que isso a saúde e a reforma alimentar, acabou. Eu tive que pedir um suco de laranja e foi o que eu pude comer. Não é? Então, chega a um ponto onde você está enclausurado. Vá tentar entrar para a faculdade. Impossível você fazer todas essas coisas sem assimilar doutrinas pagãs. Sem ter que reconhecer o evolucionismo. Evolucionismo é uma teoria. Como é que a própria ciência diz que para algo ser considerado como científico tem que se formular a teoria, ser experimentalizada e ser comprovada? Isso é o princípio científico. Mas ali temos uma teoria que nunca foi comprovada, que ainda se chama teoria e que está sendo ensinada como ciência. Não é estranho? O que é que acontece com os jovens na faculdade? Despencam, abandonam as suas religiões ou entram pela promiscuidade. Em Portugal existe a festa da queima das fitas. É quando as pessoas terminam o curso, vão simbolicamente queimar a fita do seu curso. Foram encontrados já. Foi, por exemplo, um jovem encontrado durante essa festa com 7 tipos de sêmen diferentes no ânus. Isto é promiscuidade absoluta. Todas as pessoas se envolvem em sexualidade livre. Quando é que nascem mais crianças no Brasil? Quando faz 9 meses que passou o carnaval. Será coincidência? Vejam o serviço militar. De onde vem essa história do serviço militar? Esparta, Grécia. Tudo o que nós respiramos na nossa cultura foi o que passou de geração em geração, se propagou nos 10 reinos que formaram a Europa, que formou a base do pensamento ocidental. Nós falamos português, que é uma língua que veio da Europa, que é uma língua latina, que veio de Roma. Então temos reminiscências dessa cultura. Os nossos esportes vêm também da Grécia. Todo o pensamento esportivo, o belo, o equilíbrio do corpo, tudo na sociedade respira o paganismo das grandes potências. E a grande potência de hoje é a principal propagadora desse paganismo. Começou como uma ovelhinha, mas agora se transformou naquilo que realmente é e está dando fôlego, nitidamente. George Bush disse que o Papa foi um dos maiores homens que já existiu, referindo-se a João Paulo II, e a única forma de honrá-lo é fazer exatamente tudo o que ele disse e vamos aplicá-lo nos Estados Unidos. Deixou claro.
Tudo o que ele diz implica que ele é infalível, implica que ele é o vicário de Deus na Terra, implica que ele é o líder de todas as religiões, implica que ele é... Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer o Vaticano e a colocar uma delegação, uma embaixada lá. Então, o Ronald Reagan deu esse passo. Então, o que eu quero que entendamos, e é essa viagem que vamos fazer durante esta semana, nós vamos agora analisar os vários meios. E eu gostaria, irmão, que você não olhasse para essas coisas apenas no fórum espiritual, mas no fórum real. Nós vamos ver a indústria do cinema. O que está por trás da indústria do cinema. O que é que o cinema tem que pode debilitar a nossa força religiosa? Quando eu falo cinema, não estou falando das salas. Estou falando da indústria cinematográfica. Muitos pensam que estão protegendo os seus filhos. Eu vou muitas vezes pregar às igrejas e dizer: irmão, diga ao meu filho que não pode ir ao cinema. Eu já lhe disse, eu pago os vídeos e ele traz para casa, mas não pode, o cristão não pode ir ao cinema. É ingenuidade, não é? É a mesma coisa. O diabo não está preocupado. Se os adventistas não querem ir à sala, ele faz uma sala na casa deles. Por isso inventou o home theater. Não é? E em vez deles irem lá e verem um filme, vêm para casa e veem 5. Enquanto comem pizza e fazem tudo o que todos os outros estão fazendo. Depois vamos viajar no mundo da música, ver o grande estratagema de Satanás, um dos principais elementos para mudar a sociedade e instaurar a nova ordem mundial. E vamos entrar em várias coisas. E quero fazê-lo de forma bem prática. Vamos ver um pouco sobre a alimentação. Sei que há muitas pessoas que talvez estariam melhor preparadas para falar sobre isso do que eu aqui, mas o que eu quero é que seja algo prático. Eu quero que entendamos o seguinte, para terminar. O ponto central de tudo é um domínio que Satanás quer ter sobre o mundo e está na questão do nosso cérebro. Lóbulo frontal, tálamo e hipotálamo. Tudo o que Satanás planejou tem como objetivo inibir o lóbulo frontal e hiperestimular a parte que controla os hormónios e as emoções. Nós vamos ver como a música pop faz isso, como a alimentação fast food faz isso, como o cinema e as indústrias fazem isso, como toda a indústria do entretenimento faz isso, como o desporto faz isso. Não existem 3 senhores, só existem 2. E não existem várias formas de fazer as coisas. Existe uma verdade e várias formas de mentira, que são, no fundo, uma mentira. Então, irmãos, esta é a nossa viagem, vamos começá-la e, junto com outras questões, vamos ver como isto vai afetar as nossas famílias e como a família é o berço de toda a integridade do indivíduo e da sociedade. E como Deus quer preparar um povo diferente, como vimos ontem, tem um plano. E quem quiser ser treinado tem que entender a filosofia de treino e abraçar essa filosofia.